Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejamos profetas de fogo, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. O venerável padre Calafá, geral da Companhia de Jesus, dizia que não desejava coisa alguma deste mundo, mas se estivesse de desejar alguma coisa, seria então uma pequena gruta, um pedaço de pão e um livro de devoção, para que pudesse passar sua vida na mais rigorosa solidão. É isso, meus irmãos. Temos que procurar estar sós com Deus, no recolhimento, vivendo em oração, em adoração a Jesus, assim como os santos sempre estavam sós. Muitos iam para as grutas para ficar só com Deus em oração. E nós temos que se refugiar e ficar sempre em oração, rezar sempre o Santo Rosário, ser homens e mulheres de oração. Padre Pio dizia que quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo e quem não reza se perde. Temos que ser propagador do Santo Rosário. Temos que propagar o Rosário, as 15 promessas da Virgem Maria que fez Alain de la Roche. Aonde chegar, vamos propagar o Santo Rosário, meus irmãos e minhas irmãs. É pela oração do Santo Rosário que se vence tudo, que se vence pandemia, que se vence toda doença, todo mal no mundo, as drogas, tudo, prostituição. Se vence tudo rezando o rosário. Era o que os santos faziam, não perdia tempo, não perdia minuto, estava sempre em oração, rezando o Santo Rosário. E que nós sejamos assim, busquemos sempre estar em oração na presença de Deus, porque o mundo hoje em dia está totalmente paganizado. As pessoas só procuram prazeres, procuram farra, forró, divertimento mundano, mas não procura rezar o Santo Rosário, não procura ir para a Santa Missa, não procura fazer penitência, não procura jejuar, mas procura estar nas baladas, no mundo, naquilo que agrada a Satanás. E temos que rezar muito, meus irmãos e minhas irmãs, para que não venha ser também aprovado no Brasil o aborto, porque Satanás ele está no mundo para matar, roubar e destruir. E nós estamos no mundo para rezar e salvar as almas, levar as almas para o céu. Nós temos que rezar, meus irmãos, e muito o Santo Rosário. Os santos rezavam muito o rosário. Temos que ter uma vida de oração. E uma vida de oração não é rezar somente um rosário, mas temos que rezar mais de um. Temos que estar sempre na presença de Deus, como os profetas estavam sempre na presença de Deus, como profetas Elias, como Moisés, como muitos santos e santas de Deus. Santo Antônio, São Domingo de Gusmão, São Luís Maria Grião de Montfort, São Padre Pio, estavam sempre na presença de Deus, buscando sempre fazer sempre neste mundo a vontade de Deus. Deus nos criou para amar Ele, adorar Ele e servir somente a Ele. Deus nos botou neste mundo para que nós seja santo e vá para o céu, como está lá em Hebreus 12:14, procurar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, diz: todo aquele que peca é do demônio. Eclesiástico 7, capítulo 7, versículo 40, diz: lembra do teu fim, jamais pecarás. E nós temos que estar sempre na graça de Deus, meus irmãos. Eclesiástico 21, verso 2 diz: foge do pecado como se foge da serpente. Temos que olhar para Jesus na cruz, meditar Jesus sofrendo, carregando a cruz. E temos que ser imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Amar a Virgem Maria. Tem um santo que ele dizia: não tem como querer buscar a santidade sem a Virgem Maria, é como querer voar sem asa. Parece que era São José Alarmano que dizia. E os santos rezavam muito o rosário. Os santos estavam sempre na presença de Deus. E é o que nós devemos fazer também, meus irmãos. Estar sempre rezando em oração, sempre na graça de Deus, buscando viver sempre na santidade. Porque nós, se não viver neste mundo a santidade, se nós não morrer santamente, nós não vamos para o céu. Temos que morrer santamente, ser santo, porque Deus quer que todos nós sejamos santos.
Mas muitos não querem ser santos, muitos querem viver no mundo, querem ser parecido com o demônio, querem viver no pecado mortal, em tudo aquilo que agrada a Satanás. Mas Deus criou todos nós para a santidade, não foi para viver no pecado, não, foi para viver na santidade. Porque sem a santidade ninguém entra no céu, ninguém é santo. E temos que ser santos e rezar pelos que vivem no mundo. Rezar pelo Papa, pela igreja, por todos, pelos padres, pelos cardeais, pelos bispos. Temos que ser santos, buscar a santidade e ser profeta de fogo, bradar neste mundo contra o pecado, contra tudo aquilo que não agrada a Deus. E temos que buscar sempre o caminho de santidade, viver no caminho de santidade, que Deus quer que todos nós sejamos santos. E vamos lutar neste mundo para ser santo, meus irmãos, para ir para o céu. Nossa morada é no céu, com Deus, com a Virgem Maria, com os santos e santas de Deus e os anjos. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.